Você já tentou pensar positivamente sobre dinheiro enquanto contas estão vencendo? Tentou visualizar a abundância enquanto o credor está ligando? Tentou manter pensamentos prósperos enquanto tudo ao redor está desmoronando? E sentiu que está falhando miseravelmente porque sua mente simplesmente não consegue focar em prosperidade quando o caos é tão alto? Florence Scovel Shinn trabalhou com incontáveis pessoas tentando manter alinhamento mental com prosperidade enquanto vida estava em chamas. E o que ela descobriu vai libertar você de culpa impossível de ter pensamentos perfeitos em circunstâncias imperfeitas. Porque aqui está a verdade que ninguém te diz: alinhamento com prosperidade em meio ao caos não é sobre ter pensamentos constantemente positivos. É sobre algo completamente diferente que a maioria dos professores de manifestação nunca menciona. A maioria das pessoas acredita que para manifestar prosperidade, você precisa manter pensamentos prósperos 24 horas por dia. Não pensar em contas, não se preocupar com dívidas, não sentir medo sobre dinheiro. E quando você inevitavelmente pensa, se preocupa e sente medo porque, bem, vida real está acontecendo, você se sente como um fracasso espiritual. Mas Florence descobriu algo revolucionário. Ela percebeu que pessoas mais bem-sucedidas em manifestar prosperidade em meio ao caos não eram aquelas com controle perfeito de pensamentos. Eram aquelas que sabiam como voltar ao alinhamento depois de perder ele. Repetidamente. Sem julgamento. Sem desistir. Pense em navio em tempestade. Objetivo não é nunca sair de curso. Tempestade vai empurrar você fora de curso constantemente. Objetivo é ter bússola confiável que te mostra como voltar ao curso. Repetidamente. Pacientemente. Persistentemente. Sua mente em meio ao caos é esse navio. Vão haver ondas de pânico. Ventos de preocupação. Correntes de medo. Você vai sair de alinhamento com prosperidade 1000 vezes por dia. Isso não é fracasso. Isso é ser humano em tempestade. Fracasso seria não ter bússola para voltar. Ou ter bússola mas não usar porque se julga por ter saído de curso. Pense em termostato. Ele não mantém temperatura constante impedindo que temperatura mude. Ele mantém temperatura constante detectando quando mudou e corrigindo. Casa esfria, termostato aquece. Casa esquenta, termostato resfria. Constante não significa sem flutuação. Significa correção constante de flutuação. Seu alinhamento mental funciona igual. Você não vai manter pensamentos prósperos sem flutuação quando o caos está rugindo. Mas você pode ter sistema de correção que detecta quando saiu de alinhamento e te traz de volta. E correção constante cria resultado próspero, mesmo que caminho seja cheio de desvios. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como criar esse sistema de correção. Como voltar a alinhamento com prosperidade mesmo quando perdeu ele pela 100ª vez hoje. E porque sua capacidade de realinhar é muito mais importante que sua capacidade de nunca desalinhar. Este não é mais um vídeo dizendo para você pensar positivo perfeitamente. Este é o vídeo que te ensina como trabalhar com mente imperfeita em circunstâncias caóticas e ainda assim criar prosperidade real. Porque no mundo real, em meio à crise real, você precisa de ferramentas reais, não ideais impossíveis. Porque Florence entendia algo profundo. Deus não está medindo perfeição de seus pensamentos. Está respondendo à direção dominante de sua consciência. E direção dominante não é determinada por nunca sair de curso. É determinada por sempre voltar ao curso quando sai. Mesmo que seja pela 1000ª vez. Florence Scovel Shinn via padrão claro. Estudantes que se julgavam severamente cada vez que perdiam alinhamento acabavam desistindo. A culpa por falhar em manter pensamentos positivos se tornava mais pesada que o próprio desalinhamento. E eles paravam de tentar realinhar porque tentativa repetida parecia confirmar que eles eram fracassos espirituais. Mas estudantes que entendiam que desalinhamento é parte normal de estar humano em crise, e que desenvolviam um sistema gentil mas consistente de realinhamento prosperavam. Não porque tinham disciplina mental sobre-humana, mas porque tinham compaixão e ferramentas práticas. Florence desenvolveu o que ela chamava de método de realinhamento rápido. Não era sobre prevenção de desalinhamento. Era sobre recuperação rápida de desalinhamento. E quanto mais você pratica a recuperação, mais rápida ela se torna. Até que eventualmente você passa mais tempo alinhado que desalinhado. Não porque mente não vagueia mais, mas porque você atrás de volta mais rapidamente. O primeiro passo desse método é libertador. Você precisa parar de se julgar por desalinhar. Florence via que julgamento por perder alinhamento criava espiral descendente. Você pensa em conta vencida. Percebe que saiu de alinhamento. Se julga por isso. Julgamento cria vergonha. Vergonha te mantém desalinhado mais tempo. E ciclo piora.
Deixa eu te contar sobre Renata. Ela estava tentando manifestar prosperidade há meses. Lia todos os livros. Fazia todas as práticas. Mas vida estava caótica. Problemas de saúde. Conflitos familiares. Crise financeira. E mente dela constantemente saía de pensamentos prósperos para preocupações reais. E cada vez que isso acontecia, Renata se crucificava. Eu sou péssima nisso. Eu não consigo nem manter pensamentos positivos por 5 minutos. Por isso nada funciona para mim. Eu sou fracasso espiritual. E afundada nesse julgamento, ela ficava desalinhada por horas. Porque agora tinha que lidar não só com preocupação original, mas com vergonha de ter se preocupado. Florence interviu com verdade simples. Você não é robô. Você é humana em crise. E humanos em crise vão ter pensamentos de crise. Isso não te desqualifica de prosperidade. Seu trabalho não é nunca ter esses pensamentos. É não se fundir com eles quando surgem. E trazer-se de volta gentilmente quando percebe que fusão aconteceu. Florence a fez fazer exercício. Próxima vez que pensamento de preocupação surgir e você perceber que saiu de alinhamento, diga isso. Ah, lá estou eu preocupada novamente. Isso é normal para humana em minha situação. Eu não vou me julgar. Vou apenas me realinhar agora. Gentilmente. Pacientemente. Renata tentou. E primeira vez que pensamento de pânico veio sobre dívidas, ela percebeu. E em vez de, eu sou terrível nisso, ela disse, pensamento de pânico. Natural. Sem julgamento. Vou realinhar agora. E algo mudou. Sem peso de julgamento, o realinhamento foi rápido. 2 minutos em vez de 2 horas perdidas em espiral de vergonha. Florence ensinava, julgamento por desalinhamento mantém você desalinhado. Mas aceitação sem julgamento de que desalinhamento aconteceu permite realinhamento rápido. É paradoxo. Você melhora em alinhamento quando para de se punir por desalinhamento. Este passo é a fundação. Faça acordo consigo mesmo agora. Toda vez que eu perceber que saí de alinhamento com prosperidade, vou respirar e dizer, sem julgamento. Apenas realinhamento gentil. E depois aplicar próximos passos. Sem vergonha. Sem culpa. Apenas correção de curso. O segundo passo é técnica específica de realinhamento. Você precisa ter âncora física que te traz de volta. Florence descobriu que mente dispersa em caos precisa de algo tangível para se agarrar. Não apenas comando mental abstrato, mas ação física que sinaliza, estamos voltando agora. Renata estava no meio de pânico sobre conta quando tentou se realinhar, mas simplesmente pensar vou pensar positivo não funcionava. Mente já estava em espiral. Florence ensinou âncora física. Coloque mão no coração. Respire 3 vezes profundamente. E em cada expiração diga uma palavra. Paz. Prosperidade. Confiança. Ação física de mão no coração interrompia a espiral mental. Respiração profunda acalmava o sistema nervoso. Palavras específicas redirecionavam foco. Não era mágica. Era neurociência. Você não pode fazer ação física consciente e permanecer em espiral mental automatizada simultaneamente. Renata começou a usar isso. Cada vez que percebia desalinhamento, mão no coração. 3 respirações. Paz. Prosperidade. Confiança. E em 20 segundos ela estava em estado mental diferente. Não perfeito. Não sem preocupação alguma. Mas fora de espiral. Em terreno mais neutro de onde podia continuar realinhando. Florence ensinava, mente precisa de ponte física entre estado caótico e estado próspero. Você não pode pular de pânico para a paz instantaneamente por comando mental, mas pode usar corpo como ponte. E do corpo acalmado, mente acalma mais facilmente. Este passo requer que você escolha sua âncora física específica agora. Mão no coração, ou tocar ponto específico em pescoço, ou apertar polegar e indicador juntos. Qualquer gesto que seja privado, rápido e que você pode fazer em qualquer lugar. E associe esse gesto com 3 respirações e 3 palavras de realinhamento. Pratique quando não está em crise para que esteja automático quando crise vem. O terceiro passo é onde você substitui pensamento caótico. Você precisa ter declaração de realinhamento pronta, não improvisada. Florence via que pessoas em pânico tentavam improvisar pensamento positivo. E não funcionava. Porque mente em pânico não é criativa. É reativa. Renata, quando em pânico sobre dívidas, tentava pensar, eu vou ter dinheiro de alguma forma. Mas mesmo dizendo isso, parte dela não acreditava. Logo, declaração não tinha poder. Florence ensinou, você precisa de declaração que sua mente pode aceitar mesmo em crise. E ela precisa estar pré-fabricada para que você não precise inventá-la quando está em pânico. Florence criou declaração específica para Renata, eu estou em processo.
esse caos é temporário. Eu tenho sobrevivido até aqui, logo tenho capacidade de lidar com o que vem. Prosperidade flui de formas que eu ainda não vejo. E meu trabalho agora é fazer próximo passo prático, não resolver tudo mentalmente. Essa declaração era crível. Não dizia, não há problemas. Dizia, há problemas e eu posso lidar. Não dizia, dinheiro vai cair do céu. Dizia, soluções existem que eu ainda não vejo. E essa credibilidade fazia a mente aceitar em vez de rejeitar. Renata memorizou. E quando o desalinhamento acontecia após âncora física, ela falava a declaração, em voz alta se possível. E declaração começava a reprogramação, não instantânea, mas real. Sua mente, ouvindo verdade que podia aceitar, começava a sair de narrativa de catástrofe para narrativa de processo desafiador mas navegável. Florence ensinava, declarações de realinhamento precisam ser cridas por você, não apenas soadas bem. Se você não acredita, mente rejeita. Logo crie declaração que honra a realidade de caos mas afirma a capacidade de navegar ele. E mantenha essa declaração pronta para usar instantaneamente quando perceber desalinhamento. Este passo requer que você escreva sua declaração de realinhamento agora. Personalize para sua situação. Mas mantenha a estrutura. Reconheça a caos real, afirme capacidade de lidar. Declare confiança em soluções ainda não vistas. Afirme que trabalho é ação prática, não preocupação mental. E memorize, porque você vai precisar dela quando mente não está clara para criar algo na hora. O quarto passo é prática durante calma que prepara para caos. Você precisa de rituais diários de alinhamento que criam base. Florence ensinava que tentar se alinhar apenas quando desalinhado é como tentar aprender a nadar enquanto se afoga. Possível, mas muito mais difícil que aprender em águas calmas primeiro. Renata, seguindo orientação de Florence, criou 2 rituais não negociáveis. Manhã, antes de qualquer outra coisa, 5 minutos sentada. Âncora física. Respiração. Declaração. E depois visualização breve de si mesma navegando o dia com paz mesmo se problemas surgirem. Noite antes de dormir, mesmo processo. Âncora. Respiração. Declaração. E depois revisão de dia focando em momentos onde ela lidou bem, por menor que fossem. Fiz ligação difícil. Mantive calma quando conta chegou. Realinhei quando percebi desalinhamento. Esses rituais em momento calmo criavam caminho neural, como trilha em floresta. Primeira vez que caminha, é difícil, mas caminhe todo dia, e trilha fica clara. Então quando você precisa dela urgentemente, você sabe exatamente onde está e como seguir. Florence ensinava, alinhamento em caos depende de prática em calma. Você não pode esperar ter clareza em tempestade se nunca praticou clareza em paz. Rituais diários são treino. Caos é jogo real. E performance em jogo depende de qualidade de treino. Este passo requer compromisso. 5 minutos manhã. 5 minutos noite. Não negociável. Mesmo quando você não quer. Especialmente quando não quer. Porque disciplina quando não precisa cria capacidade quando precisa. E capacidade cultivada diariamente se torna automática em crise. O quinto passo é estratégia para caos imediato. Você precisa de ação física que canaliza a energia de pânico. Florence via que às vezes alinhamento mental não era suficiente. Porque pânico tinha componente físico. Adrenalina no corpo. Tensão nos músculos. E tentar acalmar mente sem acalmar corpo era tentar controlar cavalo selvagem com rédea frágil. Renata teve crise aguda. Despejo ameaçado. Carta oficial chegou. Pânico não era apenas mental. Era visceral. Ela tentou âncora física. Tentou declaração. Mas corpo estava tão ativado que mente não conseguia se acalmar. Florence ensinou. Quando o pânico é físico, use corpo para queimá-lo. Não tente acalmar antes de liberar. Libere primeiro, então acalme. Renata fez 15 minutos de exercício intenso. Corrida no lugar, polichinelos. Qualquer coisa que fizesse coração acelerar ainda mais, atingir pico, e então começar a desacelerar naturalmente. E depois desse pico físico, quando o corpo começou o processo natural de retorno à calma, aí ela fez âncora. Respiração. Declaração. E funcionou. Porque não estava lutando contra corpo superativado. Estava trabalhando com ciclo natural de ativação e desativação. Florence ensinava. Conhece fisiologia de seu corpo. Pânico cria adrenalina. Adrenalina precisa ser metabolizada. Tentar acalmar mente enquanto o corpo está cheio de adrenalina é nadar contra a corrente. Mas queime a adrenalina através de movimento intenso e corrente muda. Corpo ajuda a mente a se acalmar em vez de lutar contra ela. Este passo é para emergências. Quando o pânico é tão intenso que técnicas normais não funcionam.
5 a 15 minutos de movimento físico intenso. Qualquer coisa segura que eleve frequência cardíaca. E depois, quando o corpo começa a retorno natural à homeostase, aplique técnicas de realinhamento mental. Ordem importa. Corpo primeiro, mente depois. O sexto passo é onde você gerencia ambiente. Você precisa criar zonas de alinhamento físico em meio ao caos. Florence percebia que difícil manter alinhamento mental quando cada objeto que você vê lembra problema. Contas na mesa, avisos na geladeira, telefone que pode tocar com credor. Ambiente estava programando desalinhamento constantemente. Renata vivia em apartamento pequeno, e cada canto tinha lembrança de crise. Ela não podia fugir fisicamente. Florence ensinou: crie ilha de alinhamento mesmo em mar de caos. Um canto específico que é livre de lembretes de problema. Renata designou cadeira específica como zona de alinhamento. Nessa cadeira, ela não lidava com contas, não atendia telefone, não pensava em problemas. Essa cadeira era apenas para práticas de realinhamento. E cérebro começou a associar: quando sento aqui, entro em estado mental diferente. E quando o caos era muito alto, ela ia para essa cadeira. E simplesmente estar lá começava o processo de acalmar. Porque o ambiente estava programado para alinhamento, não para pânico. Florence ensinava: você não pode controlar todo o ambiente, mas pode criar microcosmo controlado. E quanto mais você usa esse microcosmo para práticas de alinhamento, mais poderosa a associação, até que só estar lá começa a mudar estado mental. Este passo requer designar seu espaço de alinhamento. Pode ser cadeira, pode ser canto de quarto, pode ser lugar específico em parque se não tem privacidade em casa, mas deve ser consistente e protegido. Nunca lide com estressores lá, apenas práticas de paz, e use religiosamente quando precisa realinhar. O sétimo passo é técnica para dias impossíveis. Você precisa de meta de alinhamento mínimo viável quando perfeição é impossível. Florence via que pessoas desistiam em dias impossíveis porque pensavam: se não posso fazer prática completa, não vou fazer nada. E dias impossíveis somavam, e alinhamento desmoronava completamente. Renata teve dia onde tudo deu errado. Carro quebrou, criança ficou doente, trabalho teve crise. Ela não tinha 5 minutos, quanto mais para ritual completo. E pensou: falhei hoje. Florence corrigiu: você não falhou. Você teve dia impossível. E em dia impossível meta não é perfeição. É mínimo viável que mantém trilha viva. Florence definiu o mínimo viável para Renata: uma respiração consciente com mão no coração. 10 segundos. Isso conta. Não é ideal, mas é o suficiente para manter prática viva. Para dizer ao subconsciente: eu não desisti. Eu ainda estou comprometida. Mesmo que seja só 10 segundos hoje. E esses 10 segundos em dia impossível eram mais valiosos que 30 minutos em dia fácil. Porque mostravam: eu faço isso não apenas quando conveniente. Eu faço mesmo quando quase impossível. E subconsciente registra: isso é prioridade real, não hobby que abandono quando fica difícil. Florence ensinava: consistência imperfeita supera a perfeição inconsistente. Fazer 10 segundos todo dia por ano cria mais mudança que fazer 1 hora por dia por 2 semanas e depois parar porque não consegue manter. Mínimo viável mantém momentum. E momentum é tudo. Este passo requer que você defina agora seu mínimo viável. O que você pode fazer em literalmente 30 segundos ou menos que conta como manutenção de alinhamento? Uma respiração com declaração curta? Tocar âncora física enquanto diz uma palavra? Defina isso. E em dias impossíveis, faça apenas isso. E conte como vitória. Porque o 8º passo é onde você lida com relapsos severos. Você precisa de plano de recuperação após perder alinhamento por dias. Florence via que relapsos aconteciam. Dias, às vezes semanas, onde pessoa não conseguia manter alinhamento nenhum. E vergonha sobre relapse os impedia de voltar. Renata teve 2 semanas terríveis. Emergência familiar. Zero capacidade de fazer práticas. E quando a emergência passou, ela estava completamente desalinhada. E com tanta vergonha por ter abandonado práticas que não conseguia recomeçar. Eu quebrei a corrente. Eu provei que não sou disciplinada. Por que tentar de novo? Florence eliminou essa narrativa. Você não quebrou nada permanente. Você teve circunstância extrema. Trilha não desaparece porque você não caminhou por 2 semanas. Pode ter crescido um pouco de mato, mas ainda está lá. E você pode caminhar ela de novo. Começando agora. Não de onde parou, mas de onde está agora. Florence criou o protocolo de recuperação. Dia 1 após relapse, apenas mínimo viável. 10 segundos.
sem pressão de retomar intensidade total. Dia 2, se dia 1 foi bem, fazer 2 minutos. Dia 3, 3 minutos. Gradualmente reconstruindo. Em uma semana, de volta a ritual completo. Sem drama, sem autoflagelação, apenas reconstituição gentil. Florence ensinava, julgamento sobre relapse mantém você em relapse, mas compaixão sobre relapse permite recuperação. Trate-se como trataria criança aprendendo a andar. Ela cai. Você não diz, você é fracasso. Você nunca vai andar. Você diz, tudo bem. Levante. Tente de novo. E ela tenta. E eventualmente anda. Este passo é sobre eliminar vergonha. Se você perdeu o alinhamento por dias ou semanas, isso não define você. Define circunstância que enfrentou. E agora que pode, você recomeça. Sem expectativa de perfeição imediata. Com plano gradual de recuperação. E confiança de que trilha ainda existe, apenas esperando você caminhar de novo. O 9º passo é prática avançada. Você precisa desenvolver capacidade de manter alinhamento parcial mesmo em ação caótica. Florence ensinava que iniciantes pensam, ou estou alinhado em quietude ou desalinhado em ação. Mas praticantes avançados aprendem, posso estar alinhado enquanto agindo, mesmo ação estressante. Renata no início só conseguia alinhar quando parava tudo, sentava, respirava, etc. Mas assim que voltava para a ação, desalinhava. Florence ensinou o nível seguinte, alinhe enquanto age. Você está fazendo ligação difícil. Antes de ligar, âncora física rápida. Durante ligação, consciência de respiração. Depois de ligação, nota mental. Lidei com isso alinhada. Não era meditação profunda. Era alinhamento leve mas constante durante a atividade. Como background music em loja. Você não foca nela, mas ela influencia a atmosfera. Renata praticou. E começou a notar, eu posso estar lidando com estressores e simultaneamente manter algum nível de paz interna. Não perfeita, mas presente. Florence ensinava, o objetivo final não é ficar alinhado apenas em isolamento meditativo. É manter thread de alinhamento enquanto navega a vida real. E isso é habilidade desenvolvida, não dom natural. Você pratica primeiro em calma, depois em caos pequeno, depois em caos grande. E gradualmente capacidade aumenta. Este passo é para após dominar passos anteriores. Comece a tentar manter alinhamento durante atividades não estressantes. Lavar louça com consciência de respiração. Caminhar com avarenes de âncora física. E gradualmente leve para atividades mais estressantes. Até que alinhamento não seja mais separado de vida, mas integrado com ela. O 10º e último passo é onde transformação se torna permanente. Você precisa mudar definição de sucesso de perfeição para tendência. Florence via que pessoas abandonavam jornada porque definiam sucesso como nunca desalinhar. E como isso é impossível para o humano em caos, elas concluíam, eu falhei, não é para mim. Renata, após um ano praticando, ainda desalinhava diariamente. Múltiplas vezes. E parte dela pensava, eu deveria estar melhor que isso a essa altura. Florence redefiniu sucesso. Um ano atrás, quando você desalinhava, ficava desalinhada por horas ou dias. Hoje, quando desalinha, volta em minutos. Isso é transformação massiva. E isso é sucesso. Sucesso não é nunca cair de bicicleta. Sucesso é cair menos frequentemente. E quando cai, levantar mais rapidamente. E machucado ser menos severo. Renata, olhando dessa perspectiva, via, eu melhorei imensamente. Não sou perfeita, mas sou incomparavelmente melhor que era. E dessa redefinição de sucesso, pressão aliviou. E sem pressão ela alinhava ainda mais facilmente. Porque não estava lutando contra a expectativa impossível. Estava celebrando o progresso real em jornada longa. Florence ensinava, mede tendência não perfeição. Se tendência ao longo de meses é mais tempo alinhado, realinhamento mais rápido, menos tempo perdido em espirais, então você está tendo sucesso. Mesmo se cada dia ainda tem desalinhamentos. Porque a questão nunca foi eliminar desalinhamento. Foi gerenciar ele com competência crescente. Este passo é sobre ter métricas realistas. Documente, quanto tempo leva para realinhar após notar desalinhamento? Há 3 meses era horas. Hoje é minutos. Progresso, quantas vezes por dia você pratica realinhamento voluntário? Há 3 meses 0. Hoje 3 vezes. Progresso, essas são métricas reais de sucesso. Não ausência de desafio, mas competência crescente em navegá-lo. Estes 10 passos não criam imunidade a desalinhamento. Criam resiliência em realinhamento. Renata, 2 anos após começar, ainda vivia em caos. Problemas não haviam magicamente desaparecido.
mas relação dela com caos havia transformado. Ela não era mais vítima de cada pensamento estressante. Era praticante habilidosa de navegação mental. E dessa habilidade, prosperidade começou a fluir, não porque ela tinha pensamentos perfeitos, mas porque a direção dominante de consciência dela era para a prosperidade, não para a catástrofe. E o universo responde à direção dominante, não a flutuações momentâneas. Deixa eu te dar 3 decretos que Florence usava especificamente para realinhamento rápido em meio ao caos. Primeiro decreto: minha mente vagueia. Isso é natural, mas eu tenho o poder de trazê-la de volta. Eu não me julgo por desalinhar, eu me honro por realinhar. E cada realinhamento fortalece músculo de consciência. Eu estou melhorando, não falhando. Segundo decreto: caos ao meu redor não precisa criar caos dentro de mim. Eu posso ter ilha de paz em oceano de tempestade. Não porque ignoro tempestade, mas porque escolho não me afogar nela. Eu noto, eu lido, e eu mantenho o centro calmo. Terceiro decreto: alinhamento perfeito não existe, mas realinhamento consistente cria vida alinhada. Eu caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto. E cada ciclo me ensina, e cada ensinamento me fortalece. E força acumulada transforma a vida, mesmo que cada momento seja imperfeito. Fale esses decretos quando o julgamento sobre imperfeição surgir. Quando você sente que deveria estar melhor. Quando compara seu processo caótico com o ideal impossível. Nesses momentos, decretos realinham expectativas. E expectativas realinhadas permitem esforço sustentável. E lembre-se, Florence não trabalhou com santos que nunca tinham pensamentos ruins. Ela trabalhou com humanos imperfeitos em circunstâncias difíceis que aprenderam a habilidade de navegação mental. E você pode aprender essa habilidade. Não porque você é especial, mas porque a habilidade é ensinável. E você está sendo ensinada agora. Obrigado por estar aqui. Obrigado por dar-se permissão de ser humana imperfeita em processo imperfeito. Obrigado por entender que alinhamento não é estado permanente conquistado uma vez, mas prática diária refinada por vida. Se este vídeo liberou você de culpa por não ser perfeita mentalmente, compartilhe com alguém se julgando por mesmo motivo. Deixe comentários sobre qual passo você vai implementar primeiro. E se inscreva para mais ensinamentos que trabalham com realidade humana. E acima de tudo, saiba, prosperidade não exige mente perfeitamente alinhada. Exige mente comprometida com realinhamento. E você acabou de receber ferramentas para isso. Não espere até conseguir aplicar perfeitamente. Comece imperfeita agora. Porque início imperfeito supera a espera perpétua por condições perfeitas que nunca vêm. Respire fundo. Coloque mão no coração. E declare: eu sou humana em caos. E caos não me desqualifica de prosperidade. Minha capacidade de realinhar apesar de caos me qualifica. E eu estou praticando essa capacidade agora. Imperfeita, mas persistentemente. Assim seja. E assim é quando você aplica. Não perfeitamente, mas consistentemente. Não sem quedas, mas com levantamentos. Não sem desalinhamentos, mas com realinhamentos. E navegação imperfeita mas persistente através de caos eventualmente te leva a porto de prosperidade. Não porque caos acabou, mas porque você aprendeu a velejar através dele. Assim é, e assim será.